Ora viva! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Regulação da Economia, um programa onde o rigor e a ética de informação institucional são os nossos compromissos. Nesta 51ª edição do programa, destacamos a presença da ARM na conferência de imprensa promovida pelo Governo para apresentar o Plano Estratégico Nacional para a Implementação do 5G para o período 2026-2036 em Cabo Verde. Num seguimento, pode assistir a participação da ARM na segunda Cimeira Internacional sobre Resiliência e Proteção de Cabos Submarinos, realizada entre os dias 2 e 3 de fevereiro na cidade do Porto, Portugal. A ARM fez-se representar por uma importante delegação, encabeçada pela sua presidente, doutora Leonilde Santos. Chamamos igualmente a vossa atenção para a segunda parte da entrevista concedida pela diretora do Departamento de Comunicações Eletrónicas e Postais da ARM, Karine Monteiro, com destaque para a partilha de infraestruturas, desafios, impactos e avanços observados no setor das telecomunicações. A Agência Reguladora Multissetorial da Economia, ARM, participou no passado dia 11 de fevereiro na conferência de imprensa promovida pelo Governo no âmbito da decisão aprovada em Conselho de Ministros a 6 de fevereiro sobre a Estratégia Nacional para a Implementação do 5G em Cabo Verde durante o período 2026-2036. No quadro desta estratégia, a ARM assume um papel central com responsabilidades que abrangem a preparação e o lançamento operacional do 5G, bem como a monitorização do processo e a garantia da qualidade dos serviços, assegurando que a implementação da nova tecnologia contribua de forma efetiva para o desenvolvimento digital do país, como destaca a presidente do Conselho de Administração da ARM, Leonilde Santos. A ARM, juntamente com o Governo, o Ministério da Economia Digital, através da DGTED e também os operadores e outras entidades reconhecidas nesse processo, com know-how na matéria, trabalharam, portanto, em conjunto para a apresentação dessa estratégia. A ARM assume, então, como um regulador técnico e também como coordenador institucional. Portanto, trata-se da entidade que vai assegurar que 5G é implementado de forma eficiente, segura, sustentável, mas também alinhada com as prioridades nacionais. Nós vamos liderar essas fases que estão aqui na apresentação, nomeadamente desde a gestão do planeamento do espectro radioelétrico, portanto, as frequências que vão serem utilizadas nesta tecnologia, portanto, já fizemos um trabalho antecipado em relação a isso. Nós também vamos preparar, portanto, todo o procedimento em relação à atribuição de direitos de utilização de frequência, estabelecer um sistema de controlo e monitorização técnica, mas também, como eu disse, garantir que haja o efetivo cumprimento. Leonilde Santos realça ainda o papel da ARM na promoção da partilha de infraestruturas, uma intervenção regulatória que visa reduzir custos e acelerar a expansão da rede 5G em Cabo Verde. Em relação também de algo muito importante na questão da partilha de infraestruturas, dizer que também já há um trabalho prévio efetuado pela ARM, portanto, com o apoio que está dentro do projeto Cabo Verde Digital, com financiamento do Banco Mundial, e que vai permitir, portanto, termos um regulamento de partilha, regulamento esse que vai permitir, portanto, a racionalização de custos, ganhos de qualidade e também um maior dimensionamento daquilo que é o 5G. Esta estratégia também determinou as zonas que são consideradas sombras. Vai ser, portanto, um trabalho conjunto também com os próprios operadores, com o Governo e com a entidade reguladora para que, efetivamente, a internet chegue a toda a gente. Portanto, esta é a base portanto, dessa estratégia nacional. Reduzir assimetrias. Portanto, vai permitir, portanto, reduzir as assimetrias e levar a internet a mais pessoas. Já o vice-primeiro-ministro, ministro da Economia Digital, Olavo Correia, realçou a importância de investimentos públicos em áreas cruciais, tendo como foco o pensamento no digital e colocar Cabo Verde como uma nação digital no âmbito da implementação da estratégia do 5G. Temos que investir em 3 áreas cruciais.
Temos de investir nas competências, capacidades humanas, e em todos os domínios que têm a ver com o digital, a montante e a jusante, em quantidade e em qualidade, isso é fundamental. 2, temos de investir no contexto, a criação de um quadro regulatório, a criação de um quadro legal, a criação de um ambiente de negócios, a criação de um clima de investimentos propício ao desenvolvimento da economia digital em Cabo Verde. Por isso, nós temos de investir fortemente nas conectividades, neste caso digital, seja ao nível das infraestruturas, seja ao nível do quadro regulatório, seja ao nível do ambiente de negócios, por forma a que tenhamos um quadro potente, pujante e incentivador do ponto de vista da economia digital, mas também que possa ser um acelerador na construção desta nação que queremos que seja uma nação digital. E é nesse sentido, é neste quadro, que nós estamos aqui hoje a apresentar a estratégia para o 5G, que é muito relevante para aquilo que nós pensamos que Cabo Verde deve ser, uma nação digital. A conferência de imprensa realizada no Ministério das Finanças contou ainda com a presença do administrador executivo da ARM, Carlos Ramos, do secretário de Estado da Economia Digital, Pedro Lopes, que apresentou a iniciativa Semana do Digital, além do diretor-geral das Telecomunicações e da Economia Digital, Milton Cabral. A Agência Reguladora Multissetorial da Economia ARM, a convite da União Internacional de Telecomunicações, UIT, participou nos dias 2 e 3 de fevereiro na cidade do Porto, em Portugal, na segunda Cimeira Internacional sobre Resiliência e Proteção de Cabos Submarinos. O encontro reuniu diversas entidades internacionais para refletir sobre os desafios associados à resiliência e proteção das infraestruturas de cabos submarinos, consideradas críticas para a conectividade global. No âmbito da Cimeira, a ARM esteve representada pela sua presidente, Leonilde Santos, que integrou o painel 3, subordinado ao tema Ferramentas legais e regulatórias para reduzir riscos e fortalecer a resiliência. Na ocasião, a responsável partilhou a experiência de Cabo Verde no domínio da gestão e resiliência dos cabos submarinos. Cabo Verde tem investido fortemente em infraestruturas de telecomunicações para melhorar a sua conectividade, e isso inclui o desenvolvimento de redes fibra óptica e também a própria expansão de redes móveis. E o que interessa aqui, no contexto da segurança e resiliência, o regulador tem um papel estratégico em matéria, portanto, de prevenção e resposta de desastres e seguranças de comunicação, mas nós temos a necessidade de reforçar o nosso quadro jurídico e também os próprios mecanismos de supervisão. Durante a sua intervenção, a presidente da ARM afirma que, enquanto reguladora, detém um papel fundamental relativo à previsibilidade, prevenção e resposta no que diz respeito à resiliência e proteção de cabos submarinos. Enquanto reguladores, nós temos um papel fundamental em relação à previsibilidade, à prevenção e à própria resposta. Enquanto reguladores, nós estamos a assumir, portanto, um papel a nível do alinhamento com o regulamento da CDAO, princípios da não discriminação, transparência, open access, com algumas medidas em concretas, imposição de obrigações ao operador com poder de mercado significativo, medidas urgentes para correção de falhas, nomeadamente na redução de preços grossistas, redução também a nível de preços de circuitos Ethernet. Nós temos em curso a elaboração de um regulamento de notificação de incidentes e seguranças de redes, cujo elemento crítico é a proteção de cabos submarinos. Então estamos no local perfeito aqui hoje, porque essa interação permite-nos retirar tudo, as experiências, claro que as experiências de cada um dos países, como falou aqui o colega, é daquele país, mas nos antecipa de ver alguns erros que podemos não cometer. Portanto, nós a trabalhar nesse regulamento vamos ter em conta as boas recomendações internacionais, mas elas têm que se adaptar à nossa realidade.
Entretanto, de regresso ao país, a diretora do Departamento Jurídico da ARME, doutora Ana Rubalo, que também marcou presença no evento do Porto, concedeu à Regulação de Economia uma entrevista em que enaltece a importância do reforço da cooperação internacional. Por sua vez, Ana Rubalo destacou algumas das principais recomendações saídas da Cimeira do Porto, sublinhando a sua relevância para o reforço do quadro regulatório nacional. Segundo avançou, estas orientações constituem um importante contributo técnico e institucional para o trabalho que a ARME se propõe desenvolver na elaboração de uma proposta de diploma legal a ser submetida ao Governo relativa à instalação e exploração de sistemas de cabos submarinos internacionais. O objetivo central da ARME, da participação da ARME, é absorver e partilhar as melhores práticas internacionais, promovendo a harmonização regulatória e o alinhamento com padrões globais. O maior desafio reside na harmonização de normas nacionais, regionais e internacionais. Durante o encontro foi sublinhado que quadros jurídicos robustos, mecanismos de supervisão eficazes e normas técnicas harmonizadas são essenciais para prevenir interrupções, mitigar vulnerabilidades e garantir a continuidade dos serviços. Para Cabo Verde, cuja conectividade internacional depende quase exclusivamente de cabos submarinos, esta experiência é vital para consolidar o enquadramento jurídico nacional com base em normas regionais e internacionais, simplificar processos regulatórios e operacionais, reduzindo as barreiras, aumentando a eficiência, fortalecer parcerias públicas, público-privadas, assegurando a redundância e diversidade geográfica das rotas, reforçar mecanismos de prevenção, monitorização e respostas a riscos de interrupções e garantir uma conectividade segura, inclusiva e sustentável, essencial para a economia digital e para a ligação do arquipélago ao mundo. Neste contexto, a ARME pretende submeter ao Governo uma proposta de diploma legal específico com o objetivo de estabelecer regras claras para a instalação e exploração de sistemas de cabos submarinos internacionais, gestão, operação e acesso às estações de cabos submarinos aqui no território nacional. Este processo enquadra-se numa governança regulatória multiescalar, que exige coordenação permanente entre o Estado, a ARME, CDAO e também entre organismos internacionais. Ainda no quadro do reforço da cooperação, Rubalo explica como funciona o enquadramento jurídico existente em Cabo Verde para assegurar a resiliência e proteção dos cabos submarinos. Neste âmbito, temos o regime jurídico geral aplicável às redes e serviços de comunicações eletrónicas e aos recursos e serviços conexos e define as competências da Autoridade Reguladora Nacional neste domínio. A ARME, como reguladora, atua como guardião da qualidade técnica e da supervisão regulatória, promovendo condições equitativas de acesso e concorrência. Define padrões técnicos, assegura o cumprimento das obrigações regulatórias e facilita a cooperação entre operadores, reforçando a resiliência das redes. Nos termos do regime jurídico das comunicações eletrónicas, o Governo tem a responsabilidade de definir regras claras para a instalação e exploração de cabos submarinos internacionais, bem como a gestão, operação e acesso às estações de cabos submarinos em território nacional. A ARME assegura que Cabo Verde cumpra esse enquadramento. O objetivo é harmonizar o quadro jurídico nacional com normas regionais e internacionais, garantindo a segurança jurídica e a eficiência operacional. A segunda Cimeira Internacional sobre Resiliência e Proteção de Cabos Submarinos foi organizada pela ANACOM, a Autoridade Reguladora Nacional das Comunicações de Portugal, em parceria com a União Internacional de Telecomunicações, UIT, e o Comitê Internacional de Proteção de Cabos, ICPC, com alto patrocínio da Presidência da República Portuguesa.
No quadro das medidas regulatórias destinadas a reforçar a eficiência, a transparência e a qualidade dos serviços nos setores das comunicações eletrónicas e postais, o Regulação da Economia esteve à conversa com a diretora do Departamento de Comunicações Eletrónicas e Postais da ARM, Karine Monteiro. Nesta edição do programa falamos sobre partilha de infraestruturas, que, segundo a responsável, constitui um aspecto essencial para evitar a duplicação de redes e reduzir os custos no setor das comunicações eletrónicas, promovendo uma utilização mais racional e eficiente dos recursos existentes. Karine Monteiro reconhece que persistem desafios, mas sublinha a necessidade de uma análise aprofundada que permita a criação de um regulamento específico com condições claras para a partilha de infraestruturas. A partilha de infraestrutura tem sido um desafio a nível do país. Apesar do quadro legal atual prever condições para a partilha de infraestruturas, por condições para os operadores livremente promoverem condições de partilha das infraestruturas, na prática tem sido um desafio, porque há alguma dificuldade por parte dos operadores na partilha das infraestruturas. É nesse âmbito que o regulador tem insistido que devemos, neste momento, avançar com um projeto mais ambicioso. A ARM beneficiou de um projeto do Banco Mundial no sentido de promover aqui uma consultoria internacional especializada para fazer um regulamento de partilha de infraestrutura. Mas um regulamento, primeiro, deve-se analisar o contexto anual, o contexto atual do quadro legal em vigor em Cabo Verde, ver se responde à realidade do país para a questão da partilha das infraestruturas e, após essa análise, propor uma regulamentação específica. Poderá ser feita através de uma regulamentação do regulador ou mesmo do governo, um diploma, um ato legislativo do próprio governo para responder a esse desafio de partilha de infraestruturas. Na verdade, tem que ser acautelado essas condições e temos agora o projeto 5G que já foi aprovada a estratégia. A ideia é que esse regulamento venha criar as condições para que os operadores tenham acessos e possam partilhar as infraestruturas de forma que acautelem as condições do mercado e a concorrência. Mesmo face aos desafios do setor, a ARM, segundo Karine Monteiro, pretende avançar com obrigações ao operador com poder de mercado significativo ainda este ano, entre outras medidas. Temos neste momento um quadro legal robusto, temos as condições, temos as condições prontas, era preciso criar essas condições para que o regulador possa tomar as medidas de formas confortáveis, sustentadas e devidamente fundamentadas. É nesse quadro que agora, neste ano, após a conclusão do estudo de análise de mercado, vamos avançar com a imposição de obrigações ao operador que tem poder de mercado significativo nos mercados identificados. Vamos avançar com as obrigações e também, a nível de qualidade de serviço, vamos apertar um bocadinho na fiscalização, vamos apertar mais nas condições com os operadores da melhoria de qualidade de serviço aos consumidores e com um quadro de partilha de infraestrutura devidamente identificado e aprovado, teremos todas as condições também de, caso não aconteça a partilha de infraestruturas de forma livre entre os operadores, o regulador possa impor as condições para a partilha das infraestruturas. Sobre o trabalho realizado pela ARM no ano transato, Karine Monteiro acredita que para os próximos anos as condições estejam criadas para responder aos desafios atuais em termos de desenvolvimento tecnológico. O ano 2025 foi realmente um ano de concretização em termos de medidas e quadro legal robusto que permita ao regulador intervir de forma adequada, justa e devidamente fundamentada nas condições do mercado. Acreditamos que com estas condições criadas estaremos em condições, primeiro, de impor as obrigações em conformidade com o quadro já definido e de conhecimento e transparência dos operadores. Segundo, teremos custos reais dos operadores em termos de preço dos investimentos feitos na rede para analisar e definir os preços regulados. Teremos condições também de avaliar o país de forma mais abrangente em termos de qualidade de serviço e perceber quais são as deficiências e onde podemos melhorar. Teremos em condições também de trabalhar com o governo a nível do projeto Digital Cabo Verde, a nível da estratégia para 5G. Acreditamos que temos aqui condições para, nesses próximos anos, que perspectivamos até 2029, ter todas as condições garantidas e um mercado muito mais dinâmico e a responder aos desafios que estamos a ver em termos de desenvolvimento tecnológico.
em comunicado divulgado a 20 de fevereiro, que face a alegadas práticas de assambarcamento e de venda irregular de gás butano, com particular incidência na Ilha do Fogo, a Agência Reguladora Multissetorial da Economia, ARME, vem tranquilizar os consumidores, assegurando que o estoque nacional existente é suficiente para garantir o normal abastecimento do país. Não obstante, tem-se registado constrangimentos pontuais na logística de abastecimento em algumas ilhas, situação que a ARME acompanha de perto e que se encontra em vias de resolução com estreita articulação com os operadores do setor. Paralelamente, a ARME, segundo o comunicado, tem recebido reclamações e denúncias relativas à alegada prática de assambarcamento de gás butano com maior ocorrência na Ilha do Fogo. A confirmarem-se tais práticas, configuram-se condutas lesivas dos interesses dos consumidores e do regular funcionamento do mercado. Neste sentido, a ARME informa em comunicado que se encontra em estreita cooperação com as autoridades competentes, designadamente a Inspeção-Geral das Atividades Económicas, IGAI, e a Polícia Nacional, com vista à averiguação das situações denunciadas e à adoção das medidas legalmente previstas. Ademais, no exercício das suas atribuições legais, enquanto entidade reguladora do setor da energia, nomeadamente na proteção do equilíbrio económico-financeiro dos prestadores de serviços e na salvaguarda dos legítimos interesses dos consumidores, em particular no que respeita a preços, tarifas e qualidade dos serviços prestados, a ARME esclarece o seguinte, que o preço do gás butano é regulado e fixado pela ARME, sendo expressamente proibida a sua comercialização acima dos valores constantes na tabela em vigor. Qualquer prática que viole esta regra constitui infração punível nos termos da legislação aplicável. O armazenamento excessivo de gás butano representa um risco sério para a segurança de pessoas e bens, devendo, por esta razão, ser evitado. A ARME apela aos consumidores para que adquiram gás butano apenas nas quantidades estritamente necessárias ao seu consumo normal. Verifiquem a fixação dos preços em local visível e confirmem a sua conformidade com os valores legalmente estabelecidos. E, finalmente, a ARME solicita e agradece a colaboração de todos os consumidores no sentido de denunciarem eventuais situações de assambarcamento ou de venda acima do preço legal junto das entidades competentes. Fica agora com a agenda informativa da ARME, onde damos-lhe a conhecer uma conversa aberta promovida pela ARME no dia 13 de fevereiro na Escola Secundária de São Miguel, na Calheta, para celebrar o Dia Internacional da Internet Segura. A iniciativa destinou-se aos alunos do terceiro ciclo daquele estabelecimento de ensino. A Agência Reguladora Multissetorial da Economia, ARME, escolheu no dia 13 de fevereiro o agrupamento 2 da Escola Secundária de São Miguel, na Calheta, Ilha de Santiago, para celebrar o Dia Internacional da Internet Segura, que se assinala anualmente a 10 de fevereiro, este ano sob o lema Unidos por uma Internet mais positiva. A iniciativa, realizada num estabelecimento de ensino daquele município, foi dirigida aos alunos do terceiro ciclo do ensino secundário, sob o tema Navegar com Consciência entre a Internet, a Inteligência Artificial e o Futuro Digital. A sessão foi conduzida pela engenheira Cátia Brito, do Departamento das Comunicações Eletrónicas e Postais da ARME, que destacou a importância da navegação segura no ambiente digital, sobretudo junto das camadas mais jovens. Mais detalhes sobre esta iniciativa de promoção da literacia digital promovida pela ARME para acompanhar na próxima edição do programa Regulação da Economia. E assim chegamos já ao fim de mais uma edição do Regulação da Economia. Esperamos que estas informações tenham contribuído para que exerça uma cidadania mais informada e consciente. Voltamos a estar na sua companhia daqui a 15 dias. Não se esqueça que poderá sempre assistir o programa através das nossas plataformas do YouTube, Facebook, Rede Social X e LinkedIn. Por isso, até lá, fique bem!